Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre células, sobre grupos menores, grupos familiares. Cada igreja às vezes tem o seu nome. Porém, quando chegou no Brasil, e nós debatemos isso no primeiro bloco, chegou como a G12, grupo de 12, trabalho de células. Algumas igrejas aceitaram e quando viram a expansão, talvez, reportado a Poyang Show e depois a Carceliano, chegou no Brasil, queriam talvez imitar. E de alguma forma houveram exageros e isso assustou alguns pastores. Eu conheço igrejas que, assim que chegou no Brasil, elas aderiram a essa metodologia. Umas cresceram, foram abençoadas, outras se desfacelaram ou se dividiram entre si porque não entendiam. E aquilo que a gente está falando até no intervalo. Quem cometeu exagero queimou um pouco o filme, essa é uma maneira bem clara de falar, de quem fazia certo, quem tinha talvez aí um bom grado, queria fazer aquilo com uma boa intenção. Hoje no Brasil já está um pouco aceito, embora mudou-se nomenclaturas, às vezes o problema também era muito nomenclatura. É G12? Não é G12 não, mas a estrutura toda era. Então a gente criou um problema com a nomenclatura. Hoje o que a gente chamava de célula é grupo familiar, grupos menores, grupo de vida e por aí vai. Pessoal, a gente está falando um pouco de exageros. Qual foi a tua visão no início também sobre essa questão de como chegou e como isso foi apresentado no nosso país? Eu vou te dar um exemplo aqui, André, muito simples. Da minha chegada lá, que você conhece bem o pastor Carlito, primeiro de tudo é o seguinte, não há submissão de cima para baixo. A submissão ela é sempre de baixo para cima. Eu preciso olhar para a minha liderança e a submissão que eu vou devotar a ele, que eu vou dar a ele, que eu vou apresentar a ele, primeiro ela vai vir pela admiração. Você não se submete a alguém que você não admira. Você não se submete a alguém que você não queira parecer como ele é. Você não se submete a alguém que você não confia. Isso é muito fácil, foi muito fácil acontecer num encontro de meia hora lá com o pastor Carlito, com o pastor Paulo, enfim, com o pastor Geraldo, pessoas amigas demais. O que aconteceu no início, quando chegou o Ministério de Célula? Enfim, eu não quero dizer que foi o G12 em especial, porque eu vou estar dando um nome. Aconteceram outros menores também, que não tiveram tanta importância e tanto apelo, mas que também aconteceram. O que aconteceu? Muitos pastores sofrendo, também trabalhando lá, como disse o pastor, sendo aquele pastor presente, mas eles tinham uma história lá atrás. E as igrejas demoravam a crescer, o pastor já estava com 50, 60 anos, com a igreja, ele querendo ver a igreja caminhar e crescer, eles acabaram aderindo porque viram o crescimento exponencial em alguns lugares. Mas chegou no momento que esta submissão, ela era imposta, essa submissão, ela era quase que germânica, na melhor forma de dizer, para não dizer que era quase hitlerista, nazista, né? E aí começaram a acontecer aquelas coisas. Por exemplo, uma das aberrações que eu vi no Ministério, inicialmente, de Células no Brasil, era aquela história do líder dizer assim: quando eu cheguei no Ministério de Célula, minha igreja estava quebrada. E hoje eu estou bem, não moro mais onde eu morava, agora eu moro em tal lugar, agora eu tenho esse carro, aquele carro. Enquanto, na verdade, a ideia principal de uma igreja dividir-se em células é a primeira coisa. Tudo isso que o pastor colocou aqui, isso é muito importante. Só que, por exemplo, um pastor não lidera e não cuida, isso é provado, isso tem estudos sobre isso, tá? Que um pastor não cuida de 100 pessoas. Ele não cuida de 100 famílias. Quando eu digo 100 pessoas, eu estou falando de 100 famílias. Ele não consegue acompanhar essas pessoas. Ele não consegue dar atenção a todas elas. E o grupo celular, os pequenos grupos, ele tem a possibilidade das pessoas se olharem e de fazer com que a ovelha entenda que ela também tem certa responsabilidade no pastoreio da pessoa que está ao lado dela. O sacerdócio universal. É o sacerdócio universal. Nós não somos romanos. Então, essa questão dos pequenos grupos, isso acontece. As pessoas reconhecem a sua liderança como pastor, mas também reconhecem o líder de célula como uma pessoa que pode cuidar dela. E as situações da igreja, elas são mais rápidas, por exemplo, problemas são mais rápidos resolvidos, qualquer outra coisa, por exemplo, uma rebelião é mais fácil ser debelada no pequeno grupo, até porque quem está em pequeno grupo, quem pensa como pequeno grupo, ele pensa como igreja no todo. Ele vai para o pequeno para pensar no todo. E aí o que acontece? Pastores como eu, que vai entender o seguinte: eu não estou aqui simplesmente para ter uma igreja com 5.000 pessoas. Eu estou aqui para ter 5.000 salvos, transformados e que queiram ganhar mais 5.000.
E eu quero que eles entendam que a todo momento, se ele pegar o telefone e ligar para o líder de célula dele, o líder de célula dele tem uma ligação rápida, isso chega, não somente chega a mim, mas antes de chegar a mim é que ele já pode ser resolvido. Perfeito. O que nós temos hoje, que eu recebo hoje lá na igreja, André, são pessoas que falam assim: pastor, o senhor pode me atender, conversar comigo, com a minha esposa? Porque eu entrei na fila da minha igreja e vai levar 3 meses para eu conseguir falar com o meu pastor, porque é uma fila imensa. Alguns pastores, eles trouxeram ministérios, eles fizeram links a ele, que você tem que resolver somente com ele. A igreja tem 1000 pessoas. A questão não é crescer a igreja. O pequeno grupo... É descentralizar. Não é, a ideia não é falar assim, eu quero uma igreja com 10.000 pessoas. Isso você faz sem pequeno grupo. Está provado aí, como o pastor falou, igrejas crescem. Pelo amor de Deus, a Igreja Assembleia de Deus você conhece bem, aqui com o pastor Túlio Barros, hoje eles trabalham com célula. Ainda quando ele vivo, a igreja não trabalhava com célula e fez aquela igreja daquele tamanho. A igreja que seu pai é pastor, olha o tamanho, a história, a igreja mãe. Não trabalhava com célula, não sei se faz hoje, não trabalha com célula, e olha o tamanho daquilo, olha o que fez pelo Brasil. Então, a questão é que as igrejas crescem com ou sem pequeno grupo. A ideia do pequeno grupo é isso, é cuidar de pessoas. E aí eu queria tocar nisso. O propósito central disso é, de fato, dirimir essa carência que tem entre os membros, é cuidar melhor, porque hoje, querendo ou não, quando a gente pensa em células ou grupos menores ou grupos pequenos, eu já consigo ver algumas igrejas que trabalham com outro foco, que não talvez só esse da proximidade. Tem uns, por exemplo, trabalha porque, tá vendo, a gente até debateu um pouco sobre isso, um pouco sobre que eu não acredito que está acontecendo, mas uma certa falência da EBD, da Escola Bíblica Dominical. As pessoas não estão indo porque a sociedade mudou, não sei, as pessoas não estão querendo ir domingo de manhã, e algumas igrejas mudam o horário, que eu acho até interessante, mas já vejo muitos grupos pequenos que estão pegando a revista Escola Dominical, e ao invés de fazer tudo, talvez aquela outra estratégia ou maneira de abordagem que faz em algumas células, não, eles chegam lá para estudo. Gente, abre aí o livro, vamos estudar sobre a Bíblia, é para aprendizado, para escolaridade, para informação. É válido isso, você acha? André, legal, mas não é talvez o propósito inicial de uma célula, porque a célula talvez seja uma extensão da igreja. Como é que vocês entendem? Qual é o propósito central de uma célula? E claro, é válido outros enfoques como famílias, casais, crescimento, ensino. Como é que vocês entendem isso? Essas maneiras de abordar diferentes de uma célula? Ô André, tudo que contribui para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus é válido. Quando se pensa em célula, como a nossa liderança está pensando em célula, é alcançar o perdido. Nós não estamos pensando em dividir a igreja em célula, não. A célula ela será formada com pessoas não evangélicas. Então, se forma um grupo, treina-se um grupo de líderes, de discipulados na igreja, e este grupo ele vai trabalhar, ele vai convidar pessoas não evangélicas. Isso é o enfoque do evangelismo. Exatamente. Né? Que já é uma outra coisa diferente. Pensando no crescimento da igreja, pensando em ganhar as almas. Então, se trabalha desta forma. Aquele grupo de 5 vai convidar cada um convida 10 amigos, uma comparação, né? E amigos que não conhecem o Evangelho, que não aceitaram Jesus. Então vai ter esse encontro. Porque é muito mais fácil você convidar uma pessoa para um encontro na sua casa, num lar, do que convidar para a igreja. É muito mais fácil a pessoa aceitar o convite seu. Ô, fulano, vamos ter uma reunião lá, vamos ter um café, vamos ter um churrasco, um almoço, alguma coisa assim, e chamar aquela pessoa para que ele seja atraído para ouvir a palavra. Ali se começa, inclusive, o que se fala, célula não é lugar de crente. A primeira coisa que nós ouvimos lá, célula não é lugar de crente. Isso quer dizer exatamente isso. Célula é para nós recebermos pessoas não evangélicas, pessoas que ainda não ouviram, não aceitaram Jesus. Então a finalidade da célula é essa, entendeu? E depois desse trabalho, ela não vai permanecer, como o irmão focou ali, não vai crescer e abrir outro ponto de pregação, não. O foco daquilo ali é aquela célula, depois é ela se desfazer, e aquelas pessoas que aceitarem Jesus, então, elas serão apresentadas na igreja para irem ao batismo e congregar outra coisa, um detalhe. A finalidade dessas células é durante a semana, duas vezes por semana, seja lá como for, as pessoas estarem ali. Mas aos domingos, todo aquele povo é convidado para ir para a igreja. Não tem trabalho em célula no dia de domingo, não. Então, as células, aos domingos, estarão fechadas e aquele povo que aceitou Jesus, que ouviu a palavra, estarão indo para o templo central.
que eu citei alguns tipos, talvez, de focos que algumas células têm. O pastor Sebastião apresentou para o nosso debate mais uma, que é muito usado hoje, que é de evangelismo e crescimento junto. De quê? Cada uma dessas células chama 5 amigos, quando chegar a 30 a gente divide, e nessa célula, enquanto você está ministrando, você já está preparando líderes e vai crescendo. E muito interessante o que ele falou, não com o foco de, dali, enfim, temos 30, 40 pessoas, vamos alugar um salão e começar uma igreja. Não, as pessoas se reportam à matriz, àquela igreja, vão crescendo aquela igreja local. Já outras igrejas usam a mesma metodologia, o mesmo foco, já para isso. Não, mas já tem 30 pessoas, então, poxa, vamos começar a alugar um ponto para abrir uma nova igreja. Então, de alguma forma interessante, mas essa questão do grupo menores, que também não é de agora, a gente, porque veio do Castelhano, veio da Colômbia, veio para o Show. Esse negócio de célula é um novo nome, é grupo menor, grupo familiar, grupo em casa, vem desde a igreja primitiva, onde as pessoas faziam nas casas. Essa questão de templo, na verdade, a gente falou um pouco da constantinização do evangelho. Ele começou a fazer grandes templos, isso criou uma cultura nossa de um templo onde se reúne. Antigamente era uma coisa bastante informal mesmo nas casas, e claro, veio com uma roupagem nova. Dentro dessa sua visão, pastor, e aí eu trago um outro tempero que eu acho muito interessante para isso. Você acha que hoje eu vejo algumas situações onde células, de alguma maneira, até boas, são boas, bem desenvolvidas, bons líderes, elas acabam desfalcando ou substituindo alguma frente de trabalho da igreja. Ou seja, o cara gosta tanto da célula que ele deixa de fazer o trabalho que ele tem que fazer para a igreja, ou ele vai para a célula, domingo o culto não é muito bom, eu prefiro ir para a célula, porque ela já me supriu, ela é o bastante, eu já recebi o que eu queria receber de Deus na célula, então não preciso ir para a igreja. Isso também pode acontecer, e é muito perigoso. Eu acho que nenhum líder de célula, nenhuma célula foi criada para substituir nenhum trabalho ou frente de trabalho já existente na igreja. Voltando um pouquinho, retroagindo no tempo, apesar de Constantino ter feito aquilo, separar 10 templos jurídicos lá e dar de presente para agradar aos evangélicos, vamos dizer, a igreja, eu quero dizer o seguinte, com Constantino ou sem Constantino, a igreja, os crentes não poderiam ficar eternamente reunindo num lar. Perfeito. Começa ali. Não tem condições, vai crescendo, crescendo. Também tem que formalizar alguma coisa. Também não sou a favor de, por exemplo, com células ou com ponto de pregação, o trabalho indo crescendo, ficar jogando tudo para a sede. Eu acho que é preciso crescer. Porque eu tenho parentes, né, pastores, parentes, que são responsáveis por congregação de 900 membros. Onde existe um negócio desse, uma congregação de 900 pessoas? Eu não entendo. Por que não emancipar, deixar ser uma igreja? E se essa igreja analisar direitinho, tem certo número de irmãos ali que moram num bairro tal, se reunirem lá, dá mais uma igreja para organizar lá. Por que segurar tudo? Eu acho que é um absurdo isso aí, com célula ou sem célula. Outro lado, não quero divinizar o pastor, nem idolatrar o pastor, mas acho que a pessoa do pastor, o homem chamado, o homem que tem um peso de unção para liderar por parte do Senhor, o relacionamento dele com as pessoas perto ou longe, na sede ou lá na célula ou no ponto de pregação, é muito importante. Ainda que tenha lá um presbítero, não é o pastor, ainda que tenha lá um evangelista, não é o pastor, sem menosprezar o valor deles. Eu estou trabalhando em cima de unção, porque eu aprendi uma coisa e é bíblico que Deus não chama todos para o ministério da palavra, vamos dizer assim, mas aqueles que são chamados, na verdade, eles têm um peso de unção que a pessoa percebe isso nele, e nada melhor do que conversar certas coisas com um líder do que conversar com o que está, vamos dizer, o subalterno, vamos dizer assim. É preciso às vezes conversar com ele, que eu acho muito importante, não menosprezando o outro. O que ocorre é o seguinte, é a preguiça pastoral. O grande problema é esse. Fica nessa preguiça pastoral, só querendo cá, eu sentado no meu trono, que o dinheiro venha para eu ter o meu carro melhor, para eu ter a minha casa melhor, que lá produz, lá dinheiro de lá vem para cá, e eu, como sou o líder maior, eu não me esforço. Pera lá, isso já é preguiça. Eu tenho que trabalhar. O pastor tem que ser, ele é o presidente da igreja, ele tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que ir atrás, ele tem que visitar. Não é só esperando que alguém faça com célula ou sem célula. Agora, é importante esse trabalho de família. Eu sou do lado contrário. Hoje aqui eu sou do contra, né? Mas mesmo trabalho familiar, eu estou falando com a minha experiência de 40 anos ministerial, mesmo trabalho familiar em ponto de pregação e em congregações surte efeito, porque eu já organizei, convoquei muitos concílios para organizar muitas igrejas no Brasil. Eu acho que o nosso debate até está correndo nesse sentido. A gente não está falando que célula é melhor, pior. Acho que a gente... Não, com certeza. Os dois funcionam...
quando esse novo nome e modelo chegou no Brasil, chegou talvez com alguns exageros. Hoje acho que a gente chegou a um equilíbrio interessante, mas é interessante que depois assim, novos movimentos, a gente começa a ver algumas substituições. É essa que eu vou querer, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto, eu vou querer ainda continuar abordando. Por quê? Hoje existe, e aí é por pesquisa, não estou falando que é na minha cabeça que eu vejo, por pesquisa mesmo, de um grande índice de desigrejados. Você vê pessoas que, eu sou evangélico, eu professo a fé cristã, mas eu não vou para a igreja. Onde eles são alimentados, recebidos? Em célula, em grupos menores, em grupos familiares, em grupos de casa. Eu acho, e aí quando eu vejo isso, eu vejo, poxa, o grupo menor, o grupo na casa está substituindo, vamos falar assim, o movimento formal que a igreja tem de nos domingos se reunir numa congregação, num local mais formal para adorar o Senhor. Vocês entendem que isso é uma questão normal, social, é errado? Qual é talvez a visão disso sobre vocês? De fato, a célula está substituindo ou desfalcando um pouco o trabalho à frente que a igreja já vinha tendo? Vamos debater um pouco sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já.